Iniciamos a aula que apresenta a etapa 7 da metodologia de modelagem. Então, a metodologia de modelagem etapa 7 é o quê? Modelagem de algoritmo de método. Bom, usaremos nessa etapa da metodologia, etapa 7, o diagrama de atividades. O diagrama de atividades para modelagem dos algoritmos de métodos. Muito bem. A classificação da modelagem de algoritmo, nos nossos 4 pontos de vista fundamentais, é o quê? Modelagem dinâmica de classe. Como nós faremos isso? Então eu digo ali no slide, com as informações contidas na especificação, nos diagramas que nós fizemos nas etapas anteriores, modelar os algoritmos dos métodos. Como? Com diagramas de atividades, adotando a convenção de estereótipos, que nós já apresentamos em aula anterior. Bom, e aí no último ponto eu chamo a atenção para uma curiosidade. Eu digo, olha, há metodologias de modelagem que sequer mencionam modelagem de métodos. Nós estabelecemos lá em aula anterior o nosso critério para avaliar se uma modelagem é ou não é completa, e o nosso critério foi o quê? Explorar os 4 pontos de vista fundamentais: estrutural do sistema, estrutural de classe, dinâmico do sistema, dinâmico de classe, e requisitos para cada um deles. Muito bem, então esse é o nosso critério. Então, dentro desse critério, modelar algoritmo de método é sim uma necessidade. Muitas outras metodologias fazem isso, modelam algoritmos e tem lá suas formas de fazê-lo, mas há metodologias de modelagem que deixam essa parte do algoritmo completamente não tratada, e o que não é tratado na especificação de projeto fica como responsabilidade do programador. E penso que não é exatamente uma abordagem adequada. Há algoritmos de métodos que são cruciais no contexto do meu programa, e sim, eles precisam ser detalhados, sim, eles fazem parte da concepção do programa. Se fazem parte da concepção do programa, devem estar contidos na especificação do projeto do programa, deixar a cargo de um programador, quer dizer, não apenas traduzir a concepção, mas na prática conceber parte da minha solução, não julgo como a melhor solução. Muito bem, então vamos ver como modelar algoritmo de método. Antes da prática em si, uma primeira questão, um primeiro filtro: o momento de modelar algoritmos de métodos. Em que momento? Em que momento do meu processo de desenvolvimento eu vou dizer, agora eu vou modelar algoritmo? E a resposta é assim que houver informações suficientes para fazê-lo. E essas informações surgem quando? Após o refinamento de casos de uso. Então, lembrando lá da aula da etapa 3, em que nós aprendemos a refinar casos de uso, qual era o nosso critério para dizer, olha, esse diagrama de sequência está pronto, eu acabei de refinar esse caso de uso? Um dos critérios era o quê? Olhar para um método que não está detalhado, apenas aparece mencionado no diagrama de sequência, o retângulo, diz, olha, esse método é executado, e apenas a partir da sua assinatura e do contexto onde ele é invocado, eu já conseguiria implementá-lo, portanto eu não preciso de maior detalhamento. Ali estaria um método que já pode ser implementado, cujo código já pode ser produzido. Então, quando modelar? Assim que houver informações suficientes para fazê-lo. Certamente após o refinamento de casos de uso, antes disso não. Agora, eu vou passar por outras etapas antes, é outra história. Aí cada caso tem a sua demanda. Então, o ponto, não é preciso encerrar as etapas anteriores, lembrando que a nossa metodologia de modelagem é iterativa. Nós saímos de uma etapa e nós voltamos a ela, nós vamos à etapa de modelagem de algoritmos, nós voltamos à parte de análise de projeto. Então, digo lá no final, a etapa de modelagem dos algoritmos ocorre intercalada às outras etapas de forma iterativa, de forma cíclica, como mostra essa imagem, que é um trecho do diagrama de atividades que mostra as etapas do nosso processo de modelagem.
A modelagem de algoritmo de métodos está lá embaixo, é a atividade lá abaixo de todas, destacada com a seta vermelha, né? E a condição para ir para esta atividade, para sair da grande atividade de cima, que é a rotina de modelagem, observem, a grande atividade de cima, a rotina de modelagem, dentro eu tenho atividade modelagem do domínio do problema, análise, e embaixo eu tenho modelagem do domínio da solução, projeto, e estou dizendo que a análise mais projeto, esse ficar transitando entre análise e projeto, é a grande atividade e rotina de modelagem. Muito bem, eu saio de uma das razões para sair da rotina de modelagem é exatamente a modelagem de algoritmo de método. Do modelo, volto para a rotina de modelagem, seja tratando análise, seja tratando projeto. Muito bem. Vamos fazer isso, vamos então modelar algoritmo. Então nós não queremos modelar algoritmos do zero, não. Se for o caso, ok, nós modelamos, mas isso aí, digamos, é a situação não desejada. Agora, a situação desejada é, puxa, eu quero buscar aquilo que eu já produzi na modelagem, nos esforços anteriores, eu quero buscar subsídios para modelar os algoritmos. Então eu estou dizendo aí, olha, né? Primeiro ponto do slide. As informações úteis que vão ser buscadas nos diagramas já produzidos, eu vou buscar especificamente, sublinhado em negrito, eu vou buscar especificamente nos diagramas de sequência e nos diagramas de máquina de estados. Então nós vamos ver a seguir o procedimento para percorrer os diagramas de sequência e os diagramas de máquina de estados em busca de informação útil para modelagem de algoritmo. E no caso, segunda possibilidade, no caso da inexistência de informações nos diagramas produzidos, inferir o algoritmo a partir da assinatura e da intenção do desenvolvedor ao definir o método, informação tácita, não está explícita na especificação de projeto. E, obviamente, também há que se mencionar o caso de uso, os casos de uso em que esse método que eu estou modelando é invocado. Então, num caso, uma possibilidade é buscar subsídios na modelagem que eu já produzi. A outra possibilidade é, olha, a modelagem que eu já produzi não vai me trazer subsídios, então eu vou lá e vou modelar, digamos assim, na raça, a partir do que? Da assinatura, do caso de uso, dos casos de uso onde ele é invocado. Se fui eu o modelador dos casos de uso, do refinamento dos casos de uso, a minha intenção está na minha cabeça, não está em nenhum diagrama, ao criar aquele método, a hora que eu produzi o diagrama de sequência. Muito bem. Então, vamos começar pelos diagramas de sequência. A influência dos diagramas de sequência nos métodos, então a busca de informação útil nos diagramas de sequência. Então, dos diagramas de sequência que eu produzir, eu vou buscar o quê? Vejam, diagrama de sequência que referencia o método sob modelagem. Obviamente, um diagrama de sequência que não menciona o método que eu estou modelando, não me interessa. Então, diagrama de sequência que menciona, que referencia o método que eu estou modelando. Mais ainda, quando contém mensagens originadas em sua execução. Então, vamos a um exemplo. Aliás, vejam, esses dois requisitos, diagrama de sequência que referencia e quando contém mensagens originadas na sua execução. Vamos ver como fazer isso. Então, o algoritmo antes do exemplo. Então, o algoritmo, a busca de informação em diagrama de sequência. Passo 1, buscar diagramas de sequência que referenciem o método tratado, como já mencionamos. Diagrama de sequência que não referencia o método que eu estou modelando, não interessa. Segundo, selecionar aqueles em que há ocorrência de uma ou mais mensagens originadas na execução do método. Então, no método que eu estou modelando, quando ele aparece no diagrama de sequência, ele aparece simplesmente executado o retângulozinho, acabou? Ou, na execução desse método no diagrama de sequência, tem invocações originadas a partir dele. Me interessa quando tem invocação de mensagem originada a partir dele. Quando ele aparece só no formato do retângulozinho e executado ponto, não me acrescenta nada. Bom, aí, ok, selecionado o diagrama que me interessa, vamos trabalhar na modelagem do algoritmo.
A modelagem do algoritmo começa como? Passo 3. Criar os comandos de envio de mensagens referentes a cada ocorrência de envio. Então, se eu tenho envios de mensagem lá no meu diagrama de sequência, tem 2, 3 envios de mensagens na execução do meu método, lá no algoritmo eu vou ter que ter aqueles 2, 3 envios de mensagens. Muito bem, então os envios de mensagens são deduzidos do diagrama de sequência. Passo 4. Verificar se as mensagens originadas estão contidas em fragmentos combinados lá no diagrama de sequência e, se for o caso, estiver dentro de fragmento combinado, criar os comandos correspondentes nos diagramas de atividades. Muito bem, vamos então agora a um exemplo. Aí está um diagrama de sequência. Minha intenção é a modelagem do método MA, que está ali destacado pela seta verde. Olha, eu estou modelando o método MA. Muito bem, esse diagrama de sequência interessa? Interessa. Por quê? Por 2 razões. Primeira razão, ele menciona o método MA. Ok. Segunda razão, na execução do método MA, são invocadas, observem no diagrama, a invocação de 2 métodos, 2 mensagens invocando. Em cima o método MB, embaixo o método MC. Então, o método MA é mencionado no diagrama e na execução de MA há invocações de MB e de MC. Ok, então esse diagrama me interessa. Observem que se o foco da minha atenção não fosse o método MA, mas fosse o segundo ali invocado, o método MB, esse diagrama não me interessaria para o detalhamento do método MB. Por quê? Ele menciona o método MB, sim, porém não há invocações originadas da execução do MB. Então esse diagrama não serviria para modelar o MB. Bom, mas o nosso foco é o MA ali, apontado em verde, então o que eu vejo? Olha, na execução do método MA, 2 mensagens são invocadas, a invocação de MB e a invocação do MC, então vou ter 2 comandos lá na minha modelagem de algoritmo, vou ter 2 comandos de envio de mensagem, sendo que, olha o de baixo está contido num fragmento combinado opt. Um fragmento combinado opt, eu vou traduzi-lo como o quê? Como um if, seria o equivalente, não é isso? E aí nós passamos a ter isso. Então, a primeira mensagem invocada é a invocação do método MB e a segunda é a invocação do método MC. Só que a invocação do MC está contida num comando if. Eu até coloquei ali o nó do sequência contornando só para dar um destaque grande que, olha, isto é um if, isto é um comando if, apesar de só ter um comando dentro. Então observem que, ok, a primeira invocação de mensagem aparece lá em cima em condicional, na sequência, a segunda invocação que é condicionada, ali está a condição, a not x, a x ser falso. Então, se not x, quer dizer, x é falso, portanto not x é true, eu envio a invocação do método MC, e caso contrário, else, passo direto, não envio a segunda mensagem. Então aqui eu quero abrir um parênteses. O fragmento combinado com o operador opt, nós sabemos, opt equivale a um if, nós traduzimos por um if. Isso quer dizer que um opt contido num diagrama de sequência sempre será traduzido por um if quando eu for fazer a modelagem do algoritmo ou mesmo gerar o código? Não necessariamente. Por quê? Lembrando que no diagrama de sequência há comandos que não aparecem. Por exemplo, comando de atribuição não aparece, comando de retorno não aparece. Então, por exemplo, se eu tivesse, observem o diagrama que está no quadro, a situação que esse diagrama que está, esse fragmento de modelagem de algoritmo que está aí no slide, vejam, ele veio do diagrama de sequência. Ele veio exclusivamente do diagrama de sequência. Então, se no algoritmo final desse método, eu tivesse o quê? Olha, a condição not x manda a mensagem, como aparece ali. E a condição contrária, else, ou x, a negação de not x, x, eu tivesse um comando de atribuição. Isso não apareceria no diagrama de sequência, porque no diagrama de sequência não tem comando de atribuição.
Né? Não se representa isso. Então vejam, em princípio eu pego o opt que está lá e traduzo por um if. Mas não necessariamente na modelagem final do método isso vai ser um if. Pode ser um if else, pode ser um switch, pode crescer muito mais. Mas, ok, o ponto é, do diagrama de sequência, onde nós quisemos modelar o método MA, nós obtivemos este fragmento de algoritmo. Isso é o algoritmo do método? Não, apenas um fragmento. Bom, vamos olhar agora o diagrama de máquina de estados. Diagrama de máquina de estados, influência dos diagramas de máquina de estados nos métodos, na definição do algoritmo do método. Então eu digo ali, eu preciso de quê? De diagrama de máquina de estados que referencie o método sob modelagem. Que referencie o método sob modelagem. E aí, esse método, que é o método que eu estou modelando, ele vai aparecer o quê? Rotulando uma ou mais transições. Então isso me interessa. Se o método que eu estou modelando aparece rotulando uma ou mais transições, me interessa. Por quê? Porque uma transição de estado provoca uma mudança de estado. E eu sei que os estados são definidos pelos valores dos atributos, então, consequentemente, o meu método que provoca a transição, diz ali, o meu método provoca mudança de valores de atributos correspondente à passagem de um estado para outro. Então me interessa. Tá? Muito bem. Agora uma outra observação aqui. Eu estou modelando um algoritmo de um método. Um algoritmo de um método de uma classe. Um algoritmo de um método de uma classe. Então eu não vou buscar todos os diagramas de máquina de estados da minha modelagem. Eu vou buscar diagrama de máquina de estados, um ou mais, dependendo do caso, que modela a classe que possui o método. Não vou procurar nos diagramas de máquinas de estados das outras classes, não faz sentido. Ok? Muito bem, então vamos ao algoritmo. Como é que se busca as informações do diagrama de máquina de estados? Primeiro, verificar a referência ao método modelado em transições de estados. Digo ali do diagrama dos diagramas de máquina de estados associados à classe que possui referido método, como eu já chamei a atenção. Passo 2. Para todas as referências, verificar que atributos têm valor alterado em função da execução do método. Então, olha, fui desse estado para esse estado, que valores de atributos mudaram da passagem desse estado para esse estado? Foi aí que o meu método atuou. E aí, passo 3, finalmente, produzir fragmento de algoritmo a partir das alterações identificadas. Como? Bom, ou comandos de atribuição que fazem a alteração de valor de atributo, ou comandos de invocação de mensagens que também provocam a alteração de valor de atributo. Vamos a um exemplo. Bom, nesse exemplo, então, nós temos aí um trecho de diagrama de máquina de estados. Então, dois estados, estado 1 e estado 2. E o mesmo método MA. Então, o nosso foco de modelagem é o método MA, aquele mesmo que nós estávamos modelando lá na hora em que nós tratamos de diagrama de sequência. Muito bem, então, vejam esta modelagem de estados que aparece. Nós temos dois estados, estado 1 e estado 2, e ali está o método MA rotulando a transição do estado 1 para o estado 2. Então, qual é a minha conclusão? Olha, MA é o gatilho. Se eu estiver no estado 1 e executar o método MA, eu passo para o estado 2. Só que o MA também, vejam, está rotulando ali à direita uma outra transição. Então, se eu estou no estado 2 e executo o método MA, eu permaneço no estado 2. Uma transição que mantém o objeto no mesmo estado, o estado 2. Então, se eu estou no estado 1 e executo o MA, passo para o estado 2. Se eu estou no estado 2 e executo o MA, eu permaneço no estado 2. Observem que isso aqui é só um trecho de diagrama de máquina de estados, não é o diagrama de máquina de estados inteiro, só o destaque para aquilo que me interessa, que é, no caso, o método MA. Bom, agora, próximo passo. Quais são os valores de atributo que mudam, que são alterados nessa transição de estados? Então, eu vejo o quê? Veja. Estado 1, a nota embaixo diz que o estado 1 é definido pelo valor x igual a true. E o estado 2 é definido por x igual a false. Então, se eu estou no estado 1 e executo o MA, eu vou para o estado 2. Então, o que acontece? No estado 1, x é true, a execução de MA faz com que x vá para false.
E a segunda transição ali do lado direito, a execução do MA no estado 2. Estou no estado 2, executo o MA, permaneço no estado 2. O que eu deduzo? Olha, no estado 2 o valor do atributo x é falso. Se eu executar MA, ele permanece falso. Então olha o que eu deduzo. Se eu estou no estado 1, x é true, e executo o MA, x é falso. Se no estado 2, que x é falso, eu executo o MA, x continua falso. Qual é a minha brilhante dedução? Ao executar MA, se x é igual a true, passa para falso. Se é falso, permanece falso. Muito bem. Isso colocado num fragmento de diagrama de atividades, um fragmento de algoritmo. É o teste, vejam. Se x true, condição x, condição ali no if à esquerda, se x, ou seja, o valor de x for true, eu entro no if. E dentro do if eu tenho o quê? Eu tenho uma atribuição que diz, olha, x passa a ser false. Se x true, x passa a ser false, por meio de um comando de atribuição. Else, então a outra possibilidade no if, else, quer dizer, x é falso, eu não faço nada. Quer dizer, continua sendo falso. Então, eu estou aqui com esse fragmento de algoritmo exprimindo exatamente aquilo que nós vimos no diagrama de máquina de estados. Muito bem, e aí? E aí nós produzimos fragmentos de algoritmos, um do diagrama de sequência, outro do diagrama de máquina de estados, poderíamos ter apenas de um deles, mas nós temos mais de um fragmento produzido. Quando nós temos mais de um fragmento produzido, nós precisamos combiná-los. Eu não quero pedaços de algoritmos, eu quero o algoritmo, no nosso exemplo, do método MA. Então eu digo ali, juntando as influências para definir o algoritmo do método. Digo o seguinte, fragmentos de algoritmo de método produzidos a partir das duas fontes de informação precisam ser combinados em um único fragmento. E aí uma observação interessante, o procedimento de geração de fragmentos de método com informação dos diagramas de sequência de máquina de estados é automatizável. Então esse procedimento que eu acabei de mostrar, tanto analisando o diagrama de sequência como o diagrama de máquina de estados, é 100% algoritmo, portanto é automatizável, criatividade zero. Sem criatividade humana, sem julgamento humano, então eu consigo automaticamente, se eu tiver ferramenta que faça isso, evidentemente, eu consigo automaticamente produzir os fragmentos de algoritmo originados de diagramas de máquina de estados e diagrama de sequência. E, porém, o último ponto colocado ali, a combinação desses fragmentos num único, quer dizer, em direção ao algoritmo do método, isto não é automatizável, isso exige julgamento humano, criatividade humana, ação humana. Muito bem, vamos então ao nosso exemplo, juntando as influências para definir o algoritmo do método. Então nós temos aqui dois fragmentos de algoritmo. À esquerda, o fragmento de algoritmo produzido a partir do diagrama de sequência, à direita, o fragmento produzido a partir do diagrama de máquina de estados. Muito bem, e aí a pergunta é, e aí, como é que a gente junta esse negócio num fragmento só? Porque mesmo a união deles não vai ser o algoritmo completo. Lembrando que nem o diagrama de máquina de estados, nem o diagrama de sequência mencionam o return, o comando return. Se o meu método tiver return envolvido, eu não vou achar em nenhum dos dois diagramas e eu preciso complementar. Também não vai ter declaração de variáveis, eu vou ter que complementar esse negócio com declaração de variáveis. Então, mesmo juntando os fragmentos num único, ainda continua sendo fragmento de método a ser completado para ter o algoritmo final. Muito bem, mas o ponto é, tenho esses dois fragmentos, como juntá-los? Puxa, vou perguntar desses dois fragmentos qual acontece primeiro. Vou botar um em cima do outro, qual vai em cima, qual vai embaixo. Bom, vou ter que olhar os casos de uso para ver em que ordem as coisas acontecem. Mas nesse caso específico, não. Nesse caso específico, observem que eu tenho o quê? Notem o if do lado esquerdo. Qual é a condição de entrada no if? Not x. Agora o fragmento à direita. Fragmento à direita, qual é a condição de entrada no if? X. Puxa, a condição de entrada em um if
exatamente a negação da condição de entrada do outro if. Então o que nós devemos fazer? Bom, nesse caso específico, não colocar um na frente do outro, mas nesse caso específico, combinar esses dois ifs num if-else, como aparece nesta imagem. Combinamos então num if-else, vejam, a mensagem de cima continua lá, a condição not x, que aparece nesse diagrama como else, do lado direito, nós temos o que? O envio da mensagem da invocação do método MC, e do lado esquerdo a condição x, x true, a atribuição x passa a ser falso. Então observem que, a partir daquela influência dos diagramas, nós produzimos um fragmento de algoritmo de método, que ainda precisa ser completado, e aí é a ação do desenvolvedor. Eu não consigo fazer isso nem automaticamente, nem a partir do resto da modelagem, é a ação do desenvolvedor. E observem aquilo que eu chamei a atenção antes, que aquele opt que aparecia lá no diagrama de sequência lá atrás, acabou sendo traduzido num if-else, não num if. Então, dizer que um opt é traduzido num if, olha, provavelmente, mas há a possibilidade de ser diferente, como nesse nosso exemplo. Muito bem. Então, comentários. Esse slide repete o que eu já disse. Juntando as influências, eu digo lá, as informações obtidas nos diagramas são necessárias, mas não suficientes para a definição dos algoritmos. Por exemplo, o exemplo que eu mencionei, nenhum dos diagramas menciona retorno. Então, procedimento de inclusão dos demais comandos, a responsabilidade é do desenvolvedor. Daqui para frente, o desenvolvedor atua por sua conta. Bom, agora nós entramos num outro ponto, que é uma discussão importante. Que métodos devem ser modelados e como modelá-los? E eu estou propondo um exemplo. E uma pergunta com exemplo. Devem-se modelar todos os métodos de uma especificação, e estou dando ali um número. Vejam, imaginem um software com 150 classes, com uma quantidade média de 15 métodos por classe, bastante razoável, nós teríamos um número superior a 2.000 métodos. E a pergunta, seria plausível uma especificação, uma modelagem UML, que contivesse mais de 2.000 diagramas? Mais de 2.000 diagramas só para a parte de algoritmo de método? Puxa, parece meio absurdo, meu Deus, 2.000 diagramas, é muito diagrama. Agora, por outro lado, para esse software funcionar, ninguém vai reclamar de ter que escrever o código de mais de 2.000 métodos, porque sabe que se não fizer isso, o programa não funciona. Então, perguntar se eu vou produzir mais de 2.000 diagramas, todos os métodos modelados, não é de todo absurdo. Então, será que eu vou produzir uma especificação com mais de 2.000 diagramas, só para algoritmo de método? E vejam ali a resposta destacada. Resposta: depende do suporte ferramental disponível. Se eu tiver um suporte ferramental adequado, e nós vamos discutir agora o que é essa adequação, a resposta seria sim. Vou modelar todos os algoritmos de métodos, porque eu ganho com isso. Sempre que a gente fala ganho com isso, sempre nós estamos pensando numa relação custo-benefício, porque, vejam, desenvolvimento de software, tempo é dinheiro, tempo gasto é salário a ser pago, tempo é dinheiro. Então eu estou muito preocupado com o tempo que eu gasto, porque o tempo que eu gasto é o custo do desenvolvimento. Então eu estou muito preocupado em não ter um tempo, um esforço excessivo, horas excessivas, porque isso implica num custo excessivo. Então eu só vou dizer sim, eu vou produzir 2.000 diagramas, se numa relação custo-benefício isso for adequado. Isso só vai ser adequado se eu tiver um suporte de modelagem, um suporte de desenvolvimento adequado. Muito bem. Então o que seria um suporte ferramental adequado à modelagem de algoritmo de método? Bom, primeiro, alguns requisitos. Vamos citar os requisitos. Primeiro requisito: capacidade de automatizar o procedimento de busca de informações para a composição de algoritmos. Então, isso que eu acabei de mostrar, essa busca que eu acabei de mostrar em diagrama de sequência, em diagrama de máquina de estados, o ambiente faz isso para mim automaticamente e me mostra os fragmentos automaticamente sem esforço. Opa, me economizou esforço, me interessa.
Segundo, capacidade de comparar automaticamente cada algoritmo de método modelado com cada diagrama de sequência de máquina de estados. Isso aí seria a volta. Quer dizer, na vinda eu pego os diagramas de sequência de máquina de estados, gero os fragmentos, só que eu, desenvolvedor, tenho que completar isso para chegar ao algoritmo do método, e esse segundo requisito ele faz o quê? Ele pega o algoritmo do método e vai lá e compara automaticamente com os diagramas de sequência de máquina de estados para ver, opa, peraí, tu não distorceu nada nessa atuação de desenvolvedor, continua coerente com aquilo que foi inicialmente obtido? Então seria a ida e a volta, busca do diagrama, quando está pronto vai lá e compara para ver se continua consistente com o diagrama. Automaticamente, sem esforço. Terceiro requisito, capacidade de geração automática de código. Então eu digo ali, liberar o desenvolvedor de escrever os métodos duas vezes. Ou eu defino o algoritmo do método diagramaticamente, ou eu defino no código, textualmente. Tem que fazer duas vezes o mesmo esforço, isso é proibitivo, isso é impeditivo, isso aí é desestimulante. E aí uma outra observação, liberar o desenvolvedor de escrever os métodos duas vezes, e eu digo o seguinte, tal característica pode trazer portabilidade à especificação de projeto. Vejam, então, se eu tenho a capacidade de geração automática de código, e eu tenho uma especificação adequada para isso, eu posso ir lá na ferramenta de geração de código e, pá, simplesmente, pá, aperto o botão, está feito, o código está gerado. Com portabilidade, gere código Java, gere código C++, gere código Python, e por aí vai. Muito bem, isso é interessante. Portabilidade por conta da especificação existente. Quarto requisito, capacidade de criar automaticamente métodos de acesso a atributo. Os tradicionais getSet, um elemento só de vários. Não apenas a assinatura, mas a assinatura, modelagem e aí a geração automática, quer dizer, métodos de acesso ao atributo é criatividade zero, então a ferramenta que faça isso para mim automaticamente. Eu digo lá para quais atributos eu quero ter métodos de acesso, se separados, se atributos agrupados, e ponto, a ferramenta se vira e faz. Quinto requisito, esse é complicado. O esforço demandado para modelar um algoritmo não seja superior ao esforço demandado para escrever o código desse método em linguagem de programação. Então a ideia é, eu tenho um método, eu vou cronometrar quanto tempo eu gasto para fazer a modelagem em diagrama de atividades, quanto tempo eu gasto para escrever o correspondente em linguagem de programação. E o que eu estou dizendo aí é que o esforço para modelar não deve ser superior ao esforço para escrever código. Obviamente, eu preciso ter ferramenta que tenha facilitadores, que tenha abreviadores que me levem mais rapidamente, que não, por exemplo, eu vou lá e criar um comando de atribuição. Um comando de atribuição, eu crio a ação, vou lá, boto o estereótipo assignment, dá trabalho fazer isso, e vou lá e escrevo A igual a B. Lá no código eu escrevo A igual a B apenas. Então, ou eu crio facilitadores, mecanismos facilitadores, que acabe fazendo nos dois casos A igual a B, sem maior esforço, ou eu não vou cumprir esse requisito. Isso não é exatamente simples. Bom, e aí? Vamos modelar ou não vamos modelar todos os algoritmos de métodos de uma especificação? Qual é a condição? Vejam lá no título, eu digo modelagem de algoritmo com suporte ferramental adequado. Muito bem, se eu dispuser deste suporte ferramental adequado que eu acabei de descrever os requisitos, sim, modelaremos todos os algoritmos. Além disso, de modelar todos os algoritmos, nível de detalhamento, comandos traduzíveis, quer dizer, sem os atalhos. Todos os detalhes. Por quê? Porque isso vai me permitir geração automática de código com portabilidade para diferentes linguagens e ainda, não está mencionado aí, a possibilidade de verificação automática de consistência, que é muito interessante. E aí eu concluo ali em negrito ao final, infelizmente não é a realidade atual. Infelizmente as ferramentas de modelagem que nós dispomos hoje não são muito melhores do que as ferramentas de modelagem que nós dispunhamos há 15, 20 anos atrás. Eu até costumo dizer que se nós
experimentássemos com as ferramentas de modelagem a mesma evolução que nos últimos 20 anos nós observamos com os videogames, hoje nós estaríamos trabalhando melhor do que aquilo que a gente vê naquele filme lá, o Minority Report e tal. A gente já está fazendo muito melhor que aquilo, né? Mas infelizmente não é a realidade atual. Bom, então, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é essa, modelagem de algoritmo sem o suporte ferramental adequado. Sem o suporte ferramental adequado. E aí? Bom, e aí, todos os métodos? Certamente não. Todos, aqueles que eu vou modelar com todos os detalhes, bom, vamos avaliar. Aqui a gente pode usar os mecanismos de abreviação. Então eu digo ali, necessidade de estabelecer que métodos modelar. E eu digo, normalmente os mais significativos. Obviamente é um julgamento subjetivo para definir quais são os mais significativos. E também digo ali, considerar a relação custo-benefício, haverá um custo associado. Então, não apenas quais são os significativos, mais significativos, mas quantos eu me disponho a gastar em custo de desenvolvimimento para fazer a modelagem. Então, farei de uma fração, certamente se eu tenho 2.000 métodos, eu não vou chegar nem perto disso, certamente eu não vou chegar, no máximo, algumas dezenas, quando muito. E, segundo ponto ali colocado, necessidade de definir o estilo de modelagem. Então eu digo ali, adotar ou não o uso de recursos sintáticos que permitam produzir modelagem abreviada, aqueles comandos não traduzíveis. O pacote de tarefa e a tarefa genérica, que são abreviadores. Então, dentro daquela ótica de que é melhor uma modelagem com abreviações do que nenhuma modelagem. Muito bem. Exemplo de modelagens do mesmo algoritmo. Eu vou usar aqui um exemplo que eu usei na aula de apresentação do diagrama de atividades, onde eu tenho duas situações ali colocadas, modelagem apenas com comandos traduzíveis e modelagem abreviada com comandos não traduzíveis. A primeira, modelagem apenas com comandos traduzíveis. Vantagens, apta à geração automática de código, apta à verificação de consistência automática. Isso é bom, mas dá mais trabalho para fazer. A segunda possibilidade, modelagem abreviada com comandos não traduzíveis. Bom, eu perco as vantagens do primeiro caso, geração automática de código, verificação automática de consistência. Mas o que eu ganho? Menos esforço para produzir e demanda, menos esforço para produzir, então menor custo, isso é bom, só que vem com um custo adicional, que está ali no último ponto. Demanda interpretação humana, quer dizer, não é algo automaticamente traduzível, é algo que eu preciso que o programador leia ali a minha modelagem e interprete para gerar o código. Muito bem, o exemplo aí está, então um algoritmo 100% com comandos traduzíveis, então isso é passível de tradução automática, e o mesmo algoritmo com abreviações. Então, obviamente, dá menos trabalho fazer isso do que o anterior, mas eu tenho perdas, digamos assim, fazendo esse, mas a ideia é melhor fazer esse do que nenhum. Este é melhor do que nenhum, se eu não me dispuser ao custo do detalhamento completo. Muito bem, com isso então nós encerramos a 7ª etapa. Então no percurso das etapas apresentadas, etapas de 1 a 4, modelagem do domínio do problema, análise, etapa 5, projeto, modelagem do domínio da solução, etapa 6, casos especiais, modelagem de destaques, situações especiais, e finalmente, etapa 7, que acabamos de ver nessa aula, modelagem dos algoritmos dos métodos com diagramas de atividades. Bom, esse diagrama ele sumariza a modelagem de algoritmos, então começando lá no topo do diagrama apontado na seta azul, a primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar método a modelar. Muito bem, identificar método a modelar. O método que eu vou modelar, eu tenho que avaliar logo no comando de decisão, no nó de decisão à direita da atividade destacada, eu tenho que decidir o quê? Olha, aliás, no segundo, seguindo aquela sequência de decisões, uma vez que eu tenho um método identificado, eu consigo buscar informações úteis lá na modelagem, quer dizer, especificamente nos diagramas de sequência, nos diagramas de máquina de estados? Se a resposta for não há informação úteis nesses diagramas,
vejam que eu caio naquela atividade ali destacada, definir os comandos. É a minha, eu, desenvolvedor, me cabe produzir todo o algoritmo. Agora, se a resposta for sim, eu consigo informações úteis lá na modelagem, eu vou fazer o quê? Vou fazer aquilo que nós vimos, percorrer os diagramas de sequência, percorrer os diagramas de máquina de estados, buscar produzir fragmentos. Se eu produzir mais de um fragmento, combiná-los num único, feito isso, o último passo é o quê? Eu, desenvolvedor, tenho que completar, definir os demais comandos para completar a modelagem. Muito bem, concluímos assim a etapa 7, modelagem de algoritmos, algoritmo de método de classe. E vimos o quê? Como modelar com o diagrama de atividades usando o estereótipo, a convenção de estereótipos. E ali, possibilidade, digo ali, de modelar algoritmo de forma abreviada ou não, todos os detalhes ou de forma abreviada. E, por último, possibilidade ou não de obter subsídios nos diagramas já produzidos. Quer dizer, busca de subsídios nos diagramas de sequência de máquina de estados, depois a compatibilização dos fragmentos obtidos e necessidade de completar algoritmos. Antes de nós fecharmos, uma observação. Esse procedimento de busca de fragmentos de algoritmo, tanto no diagrama de máquina de estados como no diagrama de sequência, é o mesmo procedimento se eu for gerar código código do método sem antes passar pela sua modelagem. Então, para aqueles métodos que eu digo, não, eu não vou fazer modelagem de algoritmo por conta do custo-benefício, por conta de uma variação custo-benefício, o custo é alto, para esses métodos não vai ter modelagem de algoritmos. Muito bem, mas a definição dos seus algoritmos vai passar pela mesma busca em diagramas de sequência de máquina de estados, e ao invés de representar o resultado diagramaticamente, como fizemos nessa aula, representaremos direto em linguagem de programação. Ok? Muito bem, então com isso nós concluímos. Como atividade complementar, recomendo a leitura do capítulo 8 do livro Como Modelar com ML2, o capítulo 8, Modelagem de Algoritmo de Método, e, obviamente, também como atividade complementar, exercitar modelagem, continuar aquele exercício que vem sendo feito nas etapas anteriores, tratá-lo também aqui na etapa 7. Bom, muito bem, com isso, então, nós encerramos essa aula da etapa 7.